ribeirinhos, herdeiros de uma cultura ancestral, tecem suas vidas em harmonia com a natureza. Nesta jornada, vamos conhecer um povo que há gerações cultiva uma relação profunda com a terra e o rio. Meu pai fazia remo praticamente para todo mundo quando já estava começando de 5 anos para frente, a gente já tinha um remo para ajudar a remanda, né? Antigamente a nossa coisa aqui era mais remando, a gente ia daqui lá para outra nossa residência, para cabeceira era remando, quando não, esse tempo mesmo por terra. Antes aqui era legal, porque todas as coisas eu comia era daqui da região, né? Eu não comia nada que vinha da cidade, praticamente de fruta, de comida, de alimento, assim, pra gente se manter. Tudo era daqui, o peixe era daqui, a caça era daqui, criação de galinha, a minha mãe criava, a gente comia do quintal mesmo. Mas assim, que eu aprendi com eles foi a questão de trabalhar na roça, né? Na parte da lavoura da roça. Que isso até hoje a gente ainda faz e os meninos me acompanham também fazer, a gente faz o roçado, da planta, da colhe, faz a farinha. Eles sabem trabalhar com farinha, todos os três, né? Sabem trabalhar com a farinha. Então, isso que a gente fez antes com nossos pais, com meus avós, então hoje continua. Eu tenho, sim, orgulho de viver na margem do rio, de ser ribeirinho, de aprender uma coisa que o rio oferece, né? Coisa boa. Porque hoje eles pegaram, amanhã não pode se pegar mais, que onde tirou não pode mais voltar mais aqueles coisas, que já ficam espantados os outros peixes que ainda sobram no rio ainda. Então, eu vejo assim, cuidar não só dos peixes, mas do rio, em forma de preservar, tentar ajudar, porque no rio tem vida também, tem peixe, tem tracajá, tem várias espécies que dependem do rio ali, então ter um conforto para eles igual a casa da gente, assim como a gente é aseado na casa da gente, então o rio também tem que ter o cuidado, não tentar prejudicar que tem vida ali. Segundo as pessoas mais velhas da minha época, disseram que esse lago aqui se chama Jará porque tem uma árvore chamada jarazeiro. É uma palmeira tipo assim, um tucumazeiro, só que ele dá baixinho ele. E se chama jarazeiro. E as pessoas começaram a chamar Jará. E pegou esse nome, Jará, Lago do Jará. E eu me criei com meus avós que moravam aqui no Lago do Jará. E aqui eu estou vivendo, criando meus filhos até hoje. Meus avós que me ensinaram. Eles eram bem humildes, mas eles sabiam muita coisa. Olha, eu sei fazer paneiro, eu sei fazer peneira, eu sei fazer tipiti, eu sei. A gente chega na roça, tira a mandioca, descasca a mandioca, rala. Na época era no ralo. Ralava. Hoje em dia não, hoje em dia tudo está mais fácil, tem um motor, né? Tem um motor que serva rápido a mandioca. Aí depois de servar, colocar no tipiti, era na época no tipiti, agora hoje em dia na prensa. Na época era no tipiti, colocava no tipiti, aí apertava até ficar seca a massa, para poder escaldar lá no forno. Só que essa escaldação é aí que não é qualquer um que sabe não, tem que saber, para poder sair bonita a farinha. E colocar de qualquer jeito lá não é assim não. Tem que ser um ponto certo a quentura do forno, porque se for uma quentura muito quente, queima. Se for uma quentura muito fraca, ela sai seca a farinha, não sai bacana não.
Quando tu vê uma varinha bem amarelinha, bem bonita, é porque o cara é profissional. É das 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Né? A avó tinha um pavor que tivesse para beira esse horário. Mas é que tinha algum bicho na beirada, que ia judiar da gente. Então ela deixou essa história assim, que vamos dizer assim, cravada no nossa memória, que até hoje eu levo comigo, sabe? Eu tenho medo, assim, sabe? Assim, de vir para beira esse horário. Eu até mesmo que reservo para ficar lá em casa mesmo, não venho pra cá, não. Pelas histórias dos antigos, né? Que eles tinham muita realmente história, né? Que até hoje, quem tem 60 anos, 70 anos, tem essa história ainda consigo, né? Então a vovó acreditava naquilo e nós também acreditávamos nisso. Então eu acredito que sim, que existe essas superstições, assim, que eles passaram, né, por exemplo, os pais deles passaram para eles, então eles levavam isso com eles e até passar para a gente, que foi neto deles, né, já não estão mais vivos. Então a gente aprendeu muito em relação ali a preservar também o meio ambiente e só tirar o necessário. A partir do momento que a gente começa ali a plantar uma certa parte da mata, né, que esse período que a gente iniciou bem novo, a gente não tinha essa coisa de motosserra, era mesmo uma coisa bem braçal ali, só de terçado. Então a gente viu ali a importância de também, não só de desmatar, mas também de preservar o meio ambiente onde a gente vive, né, hoje em dia. Hoje eu consigo criar meus filhos do jeito que a minha mãe me criou, né? Aconselhando, contando as histórias do nosso passado, as histórias que eles contavam pra gente, assim, que quando eles vinham do Curumucuri, existia uma cobra grande no Curumucuri, que quando eles passavam, eles conseguiram uma vez ver ela, né? E eles sentiam assim o medo, mas aí o pai deles pedia para que eles não ficassem com medo, porque ela só ia mexer se eles mexessem com ela, né? Então assim, a gente ficava assim maravilhado de ver eles contarem as histórias deles, mas a gente também sentia um pouquinho do medo, mas isso tudo faz parte, né, da nossa vida, né? A família mostrar a coragem pra gente. Eu acho assim que talvez poderia ser um meio de preservar a natureza, né? De mostrar assim que tem alguém dentro daquele rio que cuida também daquele rio lá, né? Que a gente não pode destruir aquela natureza, porque se a gente for querer mostrar rivalidade para a natureza, ela também pode nos agredir também em defesa, né, do seu ambiente. A minha mãe, ela me ensinou, né, que cuidar da natureza é como se estivesse cuidando de um ser humano, né? Eu sempre digo assim, tudo que tem vida, ele precisa de cuidado, porque o cuidado, ele traz assim uma paz para a nossa vida, porque se a gente for maltratar a natureza, a gente começa a sentir os impactos dela, né? E através da natureza a gente sente assim uma paz. Por que a paz? Eu digo assim, porque você tem aonde se abrigar debaixo dela, né, cuidar daquela natureza, para que você se sinta assim num ambiente livre, onde você pode respirar, onde você pode sentir assim harmonia, né, alegria, porque muitas vezes a gente se sente assim tão triste, mas a partir daquele momento que você olha assim para a natureza, você vê assim que é tão lindo, maravilhoso a gente cuidar de um ser que através daquela natureza a gente sente assim aquela alegria, aquela paz. Então eu levo comigo que aqui em casa é um ambiente maravilhoso, né? É um ambiente que a gente se sente feliz, alegre, é um ambiente que a partir do momento que a gente chega é uma paz. Então isso para mim é gratificante, viver aqui, viver feliz com meus familiares, né? É uma paz que não tem explicação, né? Então isso me motiva a continuar vivendo aqui e levar esses costumes, né, para geração em geração, né, até a hora que eu partir.